Olá, professora Val falando. Vamos hoje para a nossa quinta aula de português. E o nosso tema é a separação silábica. Vamos à definição de sílaba. É uma vogal ou grupo de fonemas que se pronunciam em uma só emissão de voz. Ou seja, a sílaba ela pode ser formada apenas por uma vogal, mas ela nunca vai ser formada apenas por uma consoante, porque não há sílaba sem vogal, consoante não forma sílaba sozinha. A base da sílaba é a vogal. Vamos aos exemplos. Casa, saúde, felicidade. Vejam que cada consoante precisa estar acompanhada de uma vogal para conseguir formar uma sílaba, mas a vogal nem sempre precisa estar acompanhada de uma consoante. Ela tem condições de formar uma sílaba sozinha. E nós podemos nos orientar quanto à divisão silábica por meio da pronúncia da palavra. Vamos ver esse exemplo aí, ó. Amizade. Então, a cada emissão de voz eu tenho uma sílaba. Vejamos os padrões silábicos do português. Primeiro padrão, vogal. Ou seja, a sílaba pode ser formada apenas por uma vogal, como já foi dito. No exemplo aí, que é o verbo ser. Uma vogal e uma consoante. Arco, essa primeira sílaba no caso, né? Nós temos a vogal e a consoante. A sílaba pode conter duas vogais. No caso aqui seria uma semivogal, né? Mas vamos chamar de vogal. Eu, vogal, vogal. A sílaba também pode ser formada por vogal, vogal, consoante. Aos. Consoante e vogal. Bola. Né? Tanto a primeira como a segunda, consoante, vogal. Consoante, vogal, consoante. Par. Onde P é consoante, A é uma vogal e R é uma consoante. Consoante, vogal, vogal. Pai. Consoante, vogal, vogal, consoante. Deus. Consoante, consoante, vogal. Prata. P-R-A. Então, consoante, consoante, vogal. Consoante, consoante, vogal, consoante. Cruz. C-R, consoante, consoante. U, vogal. Z, consoante. Consoante, consoante, vogal e vogal. Pleito. Então, temos duas consoantes, P-L, e duas vogais, E-I. E, por último, consoante, consoante, vogal, vogal, consoante. Grãos, onde o G é uma consoante, R é uma consoante, o AN, vogal, O, vogal e o S, uma consoante. Então, estes são os padrões silábicos do português. Vamos agora às regras de separação silábica. Não se separam os monossílabos. Então, já está dizendo a palavra já está dizendo monossílabos, contém apenas uma sílaba, então ela não vai se separar. Exemplos: meu, pai, céu, mel, pneu. Então, não se separam os monossílabos. Ditongos e tritongos também não são separados. Areia, onde temos o ditongo no rei. Uruguai, temos o tritongo no guai. Então, ditongos e tritongos permanecem juntos na mesma sílaba. Os dígrafos LH, CH, NH, GU e QU também não se separam. Vamos aos exemplos: alho, acho, unha, guia, quero. E encontros consonantais que iniciam palavras. Eles não vão se separar, porque são consoante inicial não seguida de vogal. Vamos ao exemplo: mnemônica, M. Então, esse M ele não tem condições de ficar só, porque não tem uma vogal. Então, ele se acompanha da letra seguinte, que também é uma consoante. Ou seja, encontros consonantais que iniciam palavras não seguidas de vogal. E qual é a vogal dessa palavra? Letra E. Então, como não pode ter uma vogal, uma sílaba sem vogal, o M e o N ficam juntos na mesma sílaba. Mnemônico, psicólogo, da mesma forma, consoante, consoante, vogal. Gnomo, consoante, consoante, vogal. Por isso, elas não se separam. Vamos agora às regras em que ocorre separação. Hiatos. Os hiatos eles ficam separados, cada vogal fica em uma sílaba, porque na sílaba portuguesa
só há uma vogal. Quando encontramos duas, uma delas vai ser uma semivogal. Então, os hiatos. Lu, a. Saúde, saída. Então, foi hiato, fica separado, cada uma em uma sílaba. Também ficam separados os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XC, XS. Torre, um R na primeira sílaba e o outro R na segunda sílaba. Missa, um S na primeira sílaba e o outro S na segunda sílaba. Nascer, um S na primeira sílaba e o C na segunda sílaba. Exceto, X na primeira sílaba, C na segunda sílaba. Estudar, X na primeira sílaba e S na segunda sílaba. Terceiro ponto, encontros consonantais pronunciados separadamente, ou seja, consoantes precedidas de vogal ficam na sílaba anterior. Vamos lá o exemplo que vai ajudar, vai facilitar o entendimento. No caso aqui, o encontro consonantal vai estar no meio da palavra. Então, apto. Eu tenho o encontro consonantal do P com o T. Mas esse P e T vão ficar separados porque antes do P, que é a primeira letra do encontro consonantal, vem uma vogal. No caso aqui, o A. Então, ap na primeira sílaba, to na segunda sílaba. Admirar do mesmo jeito. Encontro consonantal DIM vai ficar separado porque antes da primeira consoante desse encontro consonantal vem uma vogal. Então, como fica a separação? Admirar, digno também. O G e o N vão ficar separados em sílabas diferentes, porque antes do G vem uma vogal, digno. Da mesma forma, apta, pacto, falso, carta. E quarto ponto, letras idênticas também ficam separadas. Vamos aqui ao exemplo de zoológico. Esse exemplo zoológico também poderia entrar na regra dos hiatos, né? Eu achei melhor colocar separadamente para não restar nenhuma dúvida. Então, letras idênticas, cada letra fica em uma sílaba. Zoológico. Terra também poderia entrar na regra dos dígrafos, mas também pode entrar nessa regra das letras idênticas. Letras idênticas, cada uma em uma sílaba. Terra e só. Vamos agora às regras dos prefixos. Temos os prefixos bis, cis, des, dis, trans e es. Vamos aqui a alguns exemplos. Não se separam quando a sílaba seguinte começa por consoante. Então, o prefixo ele vai ficar inteiro na primeira sílaba quando a sílaba seguinte for uma consoante. Exemplo, desligar. O prefixo des ficou inteiro na primeira sílaba porque a sílaba seguinte, no caso aqui li, começou com a letra com uma consoante, né? Desligar. Bisneto, da mesma forma. O prefixo bis ficou inteiro na primeira sílaba, porque a sílaba seguinte começava com consoante. Bisneto. Transporte, também. O prefixo trans ficou todo inteiro na primeira sílaba, porque a sílaba seguinte começava por uma consoante. No caso aqui o P. Transporte. Mas aí esses prefixos vão ficar separados quando a sílaba seguinte for uma vogal. O mesmo prefixo bis. Vamos aqui o exemplo. Bisavô. O S ficou separado. Ficou na sílaba seguinte. Porque a sílaba seguinte, porque ele estava, a próxima letra seria uma vogal. Então fica bisavô. Desespero. Prefixo des. Também vai ser desmembrado, vai ser separado. De, hífen, zes. Por quê? Porque após o S nós temos uma vogal e não uma consoante. Então, se tem uma vogal, o S ele fica junto com essa vogal. Então, o prefixo fica separado. Transatlântico. Lá em cima nós vimos que transporte ele ficou todo junto na primeira sílaba, trans. Já em transatlântico não. Por quê? Porque após o S nós temos uma vogal. Então, esse S vai ficar na sílaba junto com a vogal. Transatlântico. Entendido? Este foi o nosso assunto da nossa quinta aula de português. Agradeço imensamente a todos. Nosso próximo assunto será ortografia. É bem interessante também. E Deus abençoe imensamente a todos. E até a próxima aula.